Nossa saudação a todos, então, em nome do Centro Espírita Allan Kardec de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, da Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha, o nosso carinho e a nossa satisfação em tê-los conosco. Hoje nós teremos a live com a Samira, que vai abordar o Bem-aventurados aflitos. Mas antes de passar a palavra a Samira, nós vamos convidar a nossa querida amiga Diva para harmonizarmos através da prece. Diva, por gentileza. Boa noite a todos. E como nós sempre dizemos ao iniciarmos as nossas preces, que o momento de prece é um momento de união de pensamentos e de corações, para que nós possamos juntos, num só pensamento, num só coração, chegarmos até os benfeitores espirituais, amigos nossos que velam por nós em todos os momentos de nossas vidas. Que eles possam, na noite de hoje, estar conosco, nos auxiliando, nos fortalecendo, trazendo paz aos nossos corações, que podem ou não estar em aflições, mas que possam corrigir essas distorções que ainda pensamos, para que possamos sermos serenos. E muito serenos, nós buscamos Jesus, o nosso mestre. Aquele mestre bondoso que andava com suas sandálias pelas terras de Canaã, Jerusalém. E como na nossa tela mental nós vemos esse mestre caminhando e nós caminhamos junto dele. E nós sentimos a sua presença junto de nós. Nós olhamos a Jesus e dizemos: Mestre amado, irmão que vieste à Terra para nos ensinar a sermos pacíficos, a sermos tranquilos, a sermos bons, a praticarmos a caridade, a tolerância, a compreensão de uns para com os outros. Auxilia-nos, Mestre, para que nós possamos ter essa paz nos nossos corações, a paz que tu nos deixaste, para que possamos tranquilamente vivenciarmos o teu evangelho, para podermos estar sempre juntos do teu coração. E assim, nós pedimos, Mestre, que os teus propósitos possam nos auxiliar. E esses amigos da espiritualidade superior e nossos companheiros desencarnados e encarnados, que vêm no momento da prece, em busca de ti, possam receber as tuas bênçãos e abençoar os nossos corações, para que nós possamos ter paz dentro de nós e darmos paz a todos aqueles que nos cercarem. E nós te pedimos, Mestre, para que possa envolver a Samira na tua luz, possa envolver a Verúcia na tua paz e envolver a todos os nossos companheiros que aqui estão, neste momento, buscando os teus ensinamentos na tua luz e na tua paz. Que assim seja. Obrigado, Diva. Então eu passo a palavra agora a Samira, que vai abordar Bem-aventurados os aflitos. Samira. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos novamente reunidos em nome de Jesus.
que a sua paz possa nos envolver hoje e sempre. Vamos compartilhar, então, uma tela com vocês, para que assim possamos acompanhar juntos esse tema. Bem-aventurados os aflitos. Quando nós ouvimos essas palavras do Mestre, parecem tão distante de nós. Como podemos ser bem-aventurados com tantas aflições, com tantas dificuldades que estamos passando, nesses momentos de separação do joio do trigo, de separação dos bons e dos maus, de separação dos bodes das ovelhas. Como nós, então, nos sentimos tão desafiados pelas situações que estamos vivenciando, não só no planeta, mas também no nosso Brasil. Parece que as coisas estão de perna para o ar, no sentido da calmaria, parece que tudo está numa turbulência. E por isso nós escolhemos esse tema. Ontem também falávamos sobre o planejamento dos mensageiros divinos para com o nosso país, para com a estrutura, não só física, mas a estrutura espiritual que está destinado à nossa pátria. E hoje, então, escolhemos Bem-aventurados os aflitos. Este tema, ele está inserido no capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, e para aqueles que quiserem, são vários subitens que existem neste capítulo. Justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores, o esquecimento do passado, motivos de resignação e o suicídio e a loucura. Nós vamos fazer um apanhado geral, porque nós nos inserimos em todas essas causas de aflições, alguns mais, alguns menos, mas estamos inseridos nessas situações desafiadoras que nos causam aflições. Vejamos o que nos diz Jesus. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Essas são as bem-aventuranças que Jesus ditou, então, para os seus seguidores daquela época, mas que são muito, muito atuais para a nossa época. E ele continua, quando nos traz a explicação das bem-aventuranças, que é essa consolação que ele vai nos explicar, que todos nós que sofremos somos justamente bem-aventurados porque já temos essa compreensão. Então, quem são os que choram e serão consolados? Se todos nós temos aflições aqui na Terra, porque o próprio Jesus nos disse: no mundo tereis aflições. Então, todos nós temos aflições. Mas quem serão aqueles que terão essa consolação prometida por Jesus? São os que sofrem com resignação e paciência. Por quê? Porque todos nós sofremos na Terra. Todos nós padecemos. Então, é importante nós compreendermos que essas bem-aventuranças, elas são ditas para aqueles que, como nós já compreendemos, temos que sofrer cada uma dessa situação com resignação e paciência. E Jesus conclui: mas ai de vós, ricos,
que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então, Jesus vem nos dizer que nós, enquanto estamos aqui num planeta de provas e expiações, todos teremos aflições. Então, aquele que ri, aquele que se sente saciado, aquele que tem na riqueza a consolação, estes serão constrangidos a gemer e a chorar muito mais. E é nesse sentido que hoje nós buscamos compreender essas bem-aventuranças de Jesus, porque estamos passando por aflições. Então, essa justiça das aflições, ela está calcada num axioma. Por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Parece uma situação paradoxa. Parece que isso não está de acordo com a justiça de Deus. E nós temos que entender este axioma para compreendermos as situações que nós passamos e estarem de acordo com as leis de Deus, de acordo com um Pai infinitamente bom e justo. E esse axioma diz exatamente isso. Todo efeito tem uma causa. Se nós não conseguimos identificar por que estamos sofrendo nesta causa atual, é porque esta causa é anterior à nossa existência. Então, diz assim: tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, esta causa também há de ser justa. Essas palavras de Allan Kardec, neste capítulo, elas trazem a lógica, a racionalidade de toda a doutrina. Ora, se toda causa é produtora de um efeito, e se nós sabemos que toda causa deve ser justa, porque nosso Deus é justo, porque as suas leis para com seus filhos são justas, portanto, aquilo que nós estamos em aflições também é justo. Então, nós precisamos compreender qual o significado primeiro de aflição. Vejam como tem muitas definições para essa palavra. Por isso que eu falei que todos nós nos inserimos em alguma situação de aflição. Aflição quer dizer agonia, atribulação, angústia, sofrimento, tristeza, mágoa, pesar, dor, cuidado, preocupação, inquietação, ansiedade, padecimento físico, tormento e tortura. Vejam só como todas essas definições que nós trazemos do dicionário da língua portuguesa contemplam situações que nós estamos mergulhados, nas agonias, nas dores, nos pesares, nas mágoas, nos cuidados, numa preocupação, numa ansiedade, e parece que estamos vivendo tempos cada vez mais ansiosos, porque nós queremos logo que chegue a resolução das situações que se apresentam, sejam essas soluções através de uma cura, através de um estado mais tranquilo, através de um emprego, através de um bom relacionamento. Então, nós vivemos nessa condição de aflição que nada mais é do que todas essas situações que o nosso dicionário também descreve. Então,
viver no planeta, como disse Jesus, é ter aflição. Mas ele também nos disse que nós poderíamos vencer as situações do mundo. E é por isso que nós trouxemos este tema. Então, as aflições, elas podem ser próprias do mundo em que vivemos, são aflições que independem de nós, mas por habitarmos um planeta de provas e expiações, o mundo também causa aflições para nós. E também essas aflições podem ser resultados das nossas escolhas. Nós sabemos que fomos criados simples e ignorantes e que numa tentativa de erro e de acerto é que nós vamos evoluindo. Então, muitas vezes, nós fazemos escolhas equivocadas, erradas, e essas escolhas redundam em aflições. Por isso que muitas vezes nós temos como consequência de uma escolha mal feita, uma aflição, uma preocupação, um cuidado, uma ansiedade, e assim sucessivamente. Vejamos que o próprio Leon Denis traz essa frase, e eu já trouxe várias vezes para vocês, porque eu adoro, é que a dor é uma lei de equilíbrio e de educação. Esta frase está, como eu já falei, mas eu não canso de falar, neste maravilhoso livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ele vai trazer um capítulo inteiro sobre a dor, nos mostrando que a dor é como se fosse o cinzel que vai esculpindo a nossa maior escultura, que somos nós mesmos. Então, ele diz que a dor é esta lei de equilíbrio. Quando nós nos desequilibramos e que pendemos para um lado equivocado, vem a dor, e essa dor nos reequilibra através da educação. Então, vejam como é importante que nós tenhamos em conta que a aflição não é punitiva, é uma lei de equilíbrio e de educação. Por isso que Jesus disse que ele venceu o mundo e que também nós podemos vencer o mundo. Porque as pessoas sempre dizem assim, mas era Jesus, né? Eu sou a Samira, a diva é a diva, o Vitório é o Vitório. Porém, Jesus, quando esteve aqui conosco, ele foi o melhor homem que qualquer homem pode ser. Ele não foi o espírito perfeito que ele é. Por quê? Porque ele também estava sob a tutela das leis físicas, quando aqui encarnado. Então, Jesus não foi o homem na potencialidade máxima que aquele espírito perfeito lhe alcançaria. Ao contrário, Jesus veio nos dar o exemplo de como cada um de nós pode alcançar na condição de homem, num planeta de provas e expiações. E isso nos remete a nós aceitarmos as situações que nos competem com toda a nossa lógica, com toda a nossa fé, com toda a nossa força e com toda a nossa vontade de nos melhorarmos. Mas existem, conforme este livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, existem uma separação que Kardec fez. A causa atual das aflições, que são as evitáveis, e as causas anteriores das aflições, que são de vidas passadas, que são as inevitáveis. Nós vamos trazer algumas delas para ver como nós, desde já, podemos escolher aquelas que são desta vida presente e termos menos aflições. Causas atuais das aflições, como a imprevidência. Essa imprevidência que seria o uso de bebida
e depois, então, uma consequência do uso dessa bebida junto ao volante. Nós sabemos que esta aflição foi por escolha daquele que assim se utilizou. E isso nós podemos evitar. Então, as causas atuais das aflições são evitáveis. Outra, o orgulho. Ora, nós sabemos, segundo Allan Kardec, que as duas grandes chagas que impedem a nossa evolução moral são o orgulho e o egoísmo. Nós temos sim que trabalhar nessas duas chagas para romper as suas raízes dentro de nós e para fazermos florescer as duas grandes virtudes que são a humildade e a caridade, que são opostas ao orgulho e ao egoísmo. E esta causa, o orgulho, também pode ser evitado por nós. É uma causa de aflição, porque o orgulhoso também padece de baixa autoestima, e por isso ele precisa, às vezes, se utilizar dos cargos ou dos títulos para achar que se sobressai, para se sentir mais do que outro, etc. E isso também causa aflição. Então, é uma das causas que nós podemos evitar. Outra é a ambição. Nós nunca vimos tantas pessoas renegarem as coisas do espírito em prol das coisas materiais. E aqui, quando nós falamos das coisas materiais, nós não queremos negar as coisas materiais. Ao contrário, lembremos que vivemos no mundo físico e todas as coisas materiais são necessárias, porém não podemos ser escravos das coisas materiais. Aí vai muita distância de nós termos ou não essa potencialidade de administrarmos as coisas materiais e não sermos administrados por elas. Daí as pessoas dizem, mas um pouco de dinheiro sempre faz bem. Eu gostaria de ter mais do que eu tenho. Eu precisaria ter um pouco mais. Ora, nós sabemos que as provas da riqueza e da pobreza são provas para o espírito. E se nesta encarnação eu tenho menos do que eu acho que eu deveria ter, é porque Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, sabe o que é melhor para que eu possa evoluir. Sabemos que a prova da abundância dos recursos financeiros fazem com que se avolumem as paixões, se multipliquem as viciações e que fortaleçam a passagem pela porta larga das perdições. Então, nós sabemos que a ambição leva justamente a uma situação de inferioridade na condição moral. Então, nós temos, sim, aquilo de que tudo de que precisamos, não precisamos ambicionar mais. Outras situações que não precisamos aqui elencar, que são causas de aflições desta encarnação. A preguiça, os excessos de todos os matizes, né? de compras, de vícios, de internet, e também aqui a inveja. A inveja que, como diz dentro do Evangelho, é um mal que corrói o espírito. Então, aqui nós vemos que aquele que não trabalha essas viciações dentro de si, ele é levado, muitas vezes, às aflições evitáveis. Também temos as causas anteriores das aflições, conforme Allan Kardec nos explica. Se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência,
ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Eu gosto desta frase e gosto muito, e que está inserida neste capítulo, porque Kardec é muito sutil, mas extremamente inteligente. Quando ele diz, pelo menos na aparência. Por quê? Porque ninguém é vítima no universo. Se nos acontece situações com causas anteriores, como, por exemplo, a morte de entes queridos que eram os arrimos do lar, ou que fazem uma falta no sentido do desenvolvimento, da orientação, essa situação ela já está num contexto que vai fazer com que eu consiga evoluir mesmo com esta aflição. Então, Kardec nos diz assim, pelo menos na aparência, o homem é completamente estranho e parece atingi-lo como por fatalidade. Ora, nós sabemos que a vida do espírito é única. As existências são múltiplas. E estas existências são solidárias entre si. Então, se eu olhar para esta única vida, eu posso achar que a morte de um ente querido meu é uma situação de punição para mim nesta vida. Mas, se eu olhar com amplitude, com os olhos de um espírito imortal, eu vou entender que essa situação é necessária também para a minha evolução. Outra causa de aflição de vidas anteriores são os flagelos naturais, que nós vemos tão seguidamente, né, através de terremotos, maremotos, vulcões, nós vemos deslizamentos, tempestades, né, rompimento de barragens, como temos visto. Parece que nós não tínhamos nada a ver com isso, mas essas aflições têm causa nas nossas vidas pretéritas. Aflições também por doenças de nascença. Ora, nós sabemos que ninguém é vítima perante as leis de Deus, que Deus nos ama igualmente, que não há protegidos ou esquecidos por Deus. Então, as doenças de nascença, se não tem causa nesta vida, com certeza tem causas na vida pregressa daquele espírito imortal. Então, muitas pessoas dizem, mas se eu não lembro, de que adianta eu estar passando por essa aflição? Ora, o esquecimento do passado é uma dádiva de Deus, porque se eu lembrasse das causas que me ocasionaram essa aflição nesta vida, às vezes eu poderia ficar constrangida, eu poderia ficar com vergonha, ou poderia estimular o orgulho uma vez mais. Então, Deus, na sua perfeita e infinita sabedoria, nos deu o véu do esquecimento. Então, Kardec nos traz, neste capítulo, havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisto vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Os inconvenientes que nós citamos anteriormente, mas há sempre uma vantagem no esquecimento do passado. Por quê? Porque nós começamos a lidar com aquelas nossas situações como se fossem pela primeira vez, mas trazemos em nós as ferramentas através da lembrança, através dos talentos, através das intuições para lidarmos com aquela situação. Então, nós temos sempre uma vantagem, por isso que Deus nos dá o esquecimento do passado. Todo sofrimento
eu pergunto, decorre de uma falta cometida? As pessoas que estão em aflição, elas necessariamente sofrem através de uma falta cometida? E nós temos a resposta que não, que pode ser uma prova buscada pelo Espírito. Por isso que Jesus falou, aqueles serão consolados os que sofrerem com resignação e paciência, isto é, entendendo por que estão ali. Porque às vezes não é um sofrimento de uma situação de vida passada, e sim é uma prova desta vida para a sua própria evolução. Pode ser também uma missão de renúncia e de amor, e por isso que há aquele sofrimento, principalmente aquele amor, renúncia de pai e mãe, principalmente aquele amor, missão, que é dado diante de situações que levem ao sofrimento, mas que esta missão engloba uma atuação maior e, portanto, uma evolução moral mais aumentada nesta encarnação. Então, eu trago aqui uma citação do livro Plenitude, do Divaldo, onde a Joana de Ângeles vai nos dizer que os sofrimentos humanos de natureza kármica podem apresentar-se de dois aspectos que se complementam: provação e expiação. Por isso que nós aqui habitamos um planeta de provas e expiações. Por quê? Porque os sofrimentos que nos são causados, os sofrimentos que nós padecemos, são dessas duas categorias ainda. Sabemos que no mundo regenerado da Terra, que virá nessa próxima fase, a expiação já não vai existir, e sim somente a provação para os espíritos. Ambos, provação e expiação, objetivo educar ou reeducar, predispondo as criaturas ao inevitável crescimento íntimo na busca da plenitude que as aguarda. Então, a provação e expiação não têm por finalidade o sofrimento, e sim o crescimento moral íntimo. Nos momentos de consciência, a Joana também nos diz: na prova, matriculamo-nos na escola para aprender, e na expiação, nos internamos no hospital para sofrer. Esse sofrer é no sentido de padecer o sofrimento, mas saber sofrer conforme Jesus nos ensinou. Por isso a Terra é, ao mesmo tempo, um educandário e um hospital para os espíritos que aqui reencarnam para evoluírem. Então, nós estamos, ora no hospital, ora na escola, sempre promovendo a nossa evolução espiritual. As tribulações, portanto, são, ao mesmo tempo, expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro que elas preparam. Então, as aflições, as atribulações, as preocupações, a ansiedade, são, ao mesmo tempo, resgate do passado e também provas que nos preparam para o futuro. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Por quê? Porque se eu não souber passar pelo sofrimento da expiação, eu não tenho ela como prova. Então, eu não sou capacitada de receber aquela condição evolutiva, porque eu não soube vivenciar o sofrimento dessa expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto
o que é perfeito não precisa ser provado. Nós sabemos que só perfeito os espíritos da primeira ordem, os espíritos puros. Até lá, nós vamos até o final dos tempos da terra de provas e expiações, padecendo das duas maneiras de depurar o espírito. E a partir, então, do planeta regenerado, nós só teremos a provação. Quando nós buscamos esse significado das aflições, sejam elas atuais ou anteriores, nós temos que entender que estas aflições são instrumentos de evolução, são meios de progresso, trazem a experiência, fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, porque nós, ao reconhecermos os nossos erros, ao reconhecermos os nossos equívocos, escolhas equivocadas, nós aí vamos diferenciando o bem do mal. E quando aprendemos o que é o bem, fazer o mal com intenção é muito mais grave perante as leis de Deus do que se nós não soubéssemos que aquilo era o mal. Então, as aflições fazem com que nós venhamos a diferenciar entre o bem e o mal. E propõe a melhora, sempre como um caráter educativo, vai, então, propor a melhora espiritual daquele indivíduo que está padecendo da aflição. Nós lembramos sempre disso, que as aflições são bênçãos de Deus. Por isso Jesus disse, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que são injustiçados, os que recebem calúnia, injustiças. Por quê? Porque forjam dentro de si aquele espírito que conseguirá, então, superar essas dificuldades. Então, as aflições são bênçãos de Deus, quando nós olhamos pela ótica que nos explica a doutrina espírita. Quando nós percebemos os nossos sentimentos, quando nós damos ouvidos àquilo que estamos sentindo. Se estamos aflitos, vamos buscar a causa dessas aflições. Vamos, então, internalizar essas explicações da doutrina espírita para justamente trabalharmos com essas causas. Não vamos negar a causa da aflição. Vamos, sim, trazer perto de nós, escutar os nossos corações, os nossos sentimentos, para daí superar essas aflições. As coisas naturais são constantes lições de paciência ao nosso redor. Tudo no mundo nos ensina duas lições fundamentais, a da evolução e da imortalidade. Porque tudo se desenvolve em direção ao futuro e tudo morre para renascer. Tudo que é da matéria morre, mas morre para trazer de volta o espírito na sua viagem ao infinito. Então, essas lições da paciência vão nos trazer a orientação àqueles aflitos que serão consolados, são aqueles que têm resignação e paciência. A resignação ativa, isto é, eu vou trabalhar para me melhorar, eu vou trabalhar para ter uma condição melhor. E paciência, porque não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Ele tem o planejamento da nossa encarnação. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, nós precisamos ter essa consciência que tudo na vida nos ensina justamente evoluir e sabermos que somos
espíritos imortais. Quando nós falamos em dor, nós lembramos que os problemas são despertadores, isto é, eles despertam as nossas dores. Então, este significado é utilizado entre o povo japonês. Os problemas são aqueles instrumentos, aquelas ferramentas que nos despertam as dores. E por que nós precisamos ter despertadas as nossas dores? Por quê? Porque somente neste momento é que nós olhamos para dentro de nós, que nós olhamos para as coisas do espírito. Podem ver pelos vossos exemplos mesmos. Quando tudo vai bem, a gente toca a vida sem nem pensar em muitas coisas que constituem a verdadeira bagagem para levarmos para o mundo espiritual, a bagagem do espírito. Então, estes problemas despertam as nossas dores, não para o sofrimento, e sim para a compreensão da nossa própria evolução. Então, diante do sofrimento, nós precisamos ter essa postura. Aquele que muito sofre deve reconhecer que tem muito a espiar e a aprender, e que, através da sua resignação, pode tornar proveitoso o seu sofrimento. Ninguém sofre por injustiça de Deus. Ninguém sofre por esquecimento, por punição. Ninguém está desprovido do cuidado de Deus através dos mentores, através do nosso anjo de guarda, através do nosso governador, como Jesus. Mas se nós padecemos de algum sofrimento, nós devemos entender que eu estou padecendo isso para eu aprender. Então, nós temos que olhar entre linhas, como diz no livro O Problema do Destino, o Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. No capítulo da dor, ele pede que nós olhemos entre linhas. O que a vida está querendo me dizer com este sofrimento? E é assim que nós precisamos buscar os motivos de resignação, conforme está no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem, e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Aqui ele vem nos explicar que aquele que sofre está diante da cura do mal que causou esse sofrimento. Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Tudo que nós suportarmos pacientemente, resignadamente, aqui na vida física, nós teremos séculos poupados de sofrimentos na vida espiritual. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Deus nos dá a oportunidade de nós reencarnarmos e resgatarmos equívocos do passado para que não voltemos ao mundo espiritual carregados destas mesmas dívidas. E neste capítulo, eu quis trazer este item sobre o suicídio, porque nós ainda temos muitas pessoas se suicidando. A Organização Mundial de Saúde registra 1 milhão de pessoas que se suicidam por ano no mundo. Nós já falamos aqui, né?
uma a cada 40 segundos que tenta, e uma a cada 40 segundos que se mata, e uma a cada 4 segundos que tenta se matar. Então, o suicídio e também está inserido neste capítulo, bem-aventurados os aflitos. E o suicídio, ele é o desespero. Aquele que se mata não quer acabar com a sua vida, ele quer acabar com o seu sofrimento. Então, neste capítulo, Kardec coloca os maiores excitantes ao suicídio são a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro e as ideias materialistas. E ele continua: ao contrário, a calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, mesmo que nós estejamos extremamente aflitos, extremamente desesperados, nós temos que ter fé no futuro, sim. Nós temos que ter credulidade, serenidade. Nós precisamos, se não temos condições de fortalecer a nossa fé, a nossa coragem para seguir em frente, vamos buscar ajuda, mas não venhamos a resvalar sobre essa porta falsa do suicídio, porque isso acarretará mais aflições para as próximas vidas. Então, é importante, sim, que nós lembremos que as aflições podem também levar o indivíduo a esse desespero. Jesus nos diz: se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Quando nós estivermos diante de uma aflição, como estamos vivenciando nessa época, nesses dias tão tormentosos, lembremos dessa fé proposta por Jesus, lembremos da fé proposta pela doutrina espírita, venhamos a ter esse diálogo com o Mestre e venhamos também a compreender que esta fé, ela se torna inabalável só quando nós podemos encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Nós estamos numa época muito difícil, mas nós podemos ter essa nossa fé inabalável, utilizando da razão, utilizando da compreensão que a doutrina nos traz, que ninguém está sozinho, que ninguém está desamparado, que para tudo existe um propósito útil, que existe um planejamento, que Jesus está no leme, que Ismael cuida do nosso país e de todos nós com extremo carinho. Então, diante desses tempos que estamos vivenciando no nosso país, tenhamos a fé de um grão de mostarda, mas a fé raciocinada proposta por Allan Kardec. Assim, nós concluímos este nosso essa nossa conversa de hoje, eu ia dizer o nosso diálogo, mas não é diálogo, é um monólogo, mas é porque eu normalmente trago essas citações, então parece que são os autores me explicando. Assim nós concluímos com essas palavras de Jesus. Ele cuida de nós, ele está cuidando, como ele cuidou de Zaqueu, como ele cuidou do cego Bartimeu, como ele cuidou da mulher hemorroísa, como ele cuidou de cada um que se acercou dele. Nós estamos amparados por Jesus. Sejamos bem-aventurados, porque no mundo todos nós temos aflições. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigado, Samira, pelas excelentes reflexões, que possamos todos absorvê-las
reforçá-las nesse capítulo maravilhoso através desses ensinamentos. Encerramos aqui, então, a primeira parte das atividades desta noite.